Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma edição do quadro É o Bicho, sempre trazendo aí dicas, sugestões também que você acaba deixando pra gente de como cuidar do seu animal, de garantir o bem-estar daquele que você mais ama. E hoje o Dr. Luiz vai trazer um tema diferente. Qual é o tema, doutor? O tema de hoje é a hiperplasia mamária, que é um probleminha que é muito comum em gatas. Certo. O que seria hiperplasia? Já vem na cabeça da gente que é alguma coisa que parece que atrofia. Seria isso? Não, realmente, na verdade é o contrário, né? A hiperplasia é o aumento do tamanho de determinado órgão. Nesse caso da hiperplasia mamária, é o aumento do tamanho das tetinhas. Na maioria das vezes, esse aumento ele é ocasionado por uma hiperprodução hormonal do animal, certo? O que ele pode ocasionar? Ele aumenta a cadeia mamária total da gata, certo? Isso ocasiona dor, em alguns casos pode ocasionar necrose e pode ter uma série de complicações. E o que faz com que isso acabe surgindo? O que desenvolve essa hiperplasia? Então, o problema mais comum que a gente vê na nossa rotina que desenvolve o aparecimento da hiperplasia mamária é a aplicação de injeção para evitar cio. Uma vez que a gente aplica essa injeção no animal, a gente sabe que a gente está depositando uma carga muito grande de hormônio. E uma vez que esse hormônio é depositado, pode desenvolver esse problema, que é um problema grave. Nossa, que difícil, hein? E essa hiperplasia, ela pode levar ao quê? Por exemplo, pode causar o óbito? Uma gata pode causar o câncer? Então, em alguns casos pode ocasionar o óbito, porque ela vai aumentar de volume. Uma vez que ela aumenta de volume, não tem irrigação mais nesse órgão. Aí pode ocasionar uma necrose e essa necrose desenvolver uma infecção e, se não for tratado, o animal pode virar óbito. Bom, acredito que assim como qualquer outra doença, quando você tem um diagnóstico precoce, as chances de você tratar, de curar, são maiores. Nesse caso, como que eu posso identificar que minha gatinha, minha cadelinha está desenvolvendo um pouco mais o seio e não tem uma gravidez? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, para a gente evitar esse probleminha, não aplicar essa injeção, que a gente sabe que isso, na verdade, deveria ser proibido, porém existe medicamentos no mercado que ocasionam isso, né? Mas uma vez que começou a aumentar de volume e um tamanho anormal, trazer pra gente ver o que está acontecendo. Porque em alguns casos pode ser hiperplasia, em alguns casos pode ser a neoplasia, que é o tumorzinho de mama, e quanto antes a gente chega no diagnóstico e faz um tratamento mais preciso. Quais são os tratamentos que podem acontecer? Infelizmente, para a hiperplasia mamária, tem descrito na literatura alguns casos que tem algum medicamento específico que pode ajudar. Porém, a incidência é muito baixa de sucesso com esse medicamento. Então, o tratamento para isso é a mastectomia total, que é um procedimento que ele é bem invasivo, tem que tirar a cadeia mamária inteira do animal para poder resolver. Então você remove as tetinhas do gato, do cachorro, fica sem? Isso. Na verdade, a hiperplasia ele é um problema que ele é mais comum de acontecer em gatos, né? Mas tem que tirar a cadeia mamária total, dos dois lados, entendeu? Então, no caso, a recuperação é muito mais complicada, né? Isso, a recuperação é complicada. Às vezes a gente tem que fazer algum tipo de enxerto de pele, alguma coisa desse tipo, porque é uma cirurgia bem invasiva, ocasiona dor. E o pós-operatório não é tão tranquilo na maioria das vezes, é um probleminha. E aí você remove todas ou existem casos que só algumas mamas que desenvolvem? No caso da hiperplasia, todos que eu peguei na minha rotina, ela aumentou a cadeia mamária total, então teve que fazer a remoção cirúrgica total. Quais são os principais sintomas para a pessoa identificar em casa? Minha gatinha começou a ter esses sintomas, porque até chegar um resultado que a pessoa, peraí, tem alguma coisa errada, pode demorar, né? Então, se perceber que a gatinha ela tá ficando um pouco mais amuada, vamos dizer assim, né? Começou a aumentar essa tetinha, passou do tamanho que a gente vê que é o normal, já procura o médico veterinário, porque tem problema. Não é comum acontecer isso. Que difícil. Então você disse que tem a cirurgia, existem os medicamentos, mas não estão mais indicados? Não, na verdade medicamento a gente nem usa tanto, porque a gente sabe que a chance dele apresentar uma boa melhora é pequena. Então já tem a indicação cirúrgica. Que triste, né? Bem, doutor, e esses casos são muito comuns? Então, hoje em dia, essa doença está um pouco menos comum na nossa rotina, porque o pessoal está perdendo o hábito de aplicar essa injeção para evitar o cio. Hoje em dia, o pessoal já está partindo para a castração.
Uma vez que a gente faz a castração desse animal, a gente sabe que é um probleminha que ele não vai acontecer, porque a gente interrompe toda a produção hormonal e, consequentemente, esse problema já vai ser erradicado. Bom, para a pessoa que fala, eu não vou castrar porque é muito agressivo, eu não vou castrar porque tem o gasto, com certeza o tratamento e uma cirurgia é muito mais agressiva, como você explicou, né? Se a gente for pensar na parte financeira, a castração vai acabar saindo mais barato, porque o tratamento não é barato para esse probleminha, a cirurgia é totalmente invasiva, entendeu? O pós-operatório é complicado, então se a gente fizer a castração mais precocemente, isso não vai acontecer e, consequentemente, o animal vai ter uma qualidade de vida melhor. Olha só. Bom, doutor, mais alguma dica para a gente deixar? Então, a única dica que eu tenho é não aplicar essas injeções para evitar cio, entendeu? Porque em alguma fase da vida isso vai dar problema. Às vezes a gente pensa em aplicar essa injeção para o animal não ter cria. Eu já vi vários casos. Faz a aplicação, na hora que está desenvolvendo a gestação, o feto morre. Às vezes tem que fazer alguma cesárea para retirada de feto macerado, que é o feto morto. Então não aplicar isso, porque a gente sabe que isso daí só vai trazer malefício para o animal.